Oi, minha gente! Então, Terapias Podcast está em mais uma live aqui no canal do Instagram. Nós não fazemos ainda na nossa Terapias porque não está habilitado para fazer live. Fazemos por aqui. Já já a minha parceira entra, a Nelly, para a gente conversar um pouquinho, porque hoje o tema é um pouquinho delicado. Como nós estamos num mês que tem uma data alusiva à violência contra a mulher, então nós optamos por falar sobre esse tema que é tão, infelizmente, atual, para que a gente possa, talvez de certa forma, ajudar as pessoas a, de repente, enxergar o que está acontecendo e tomar uma atitude em favor próprio e, quiçá, outras pessoas não entrarem nesta situação que é tão delicada. Então, a gente quer começar a abordar situações que acontecem no dia a dia, que a gente fica sabendo, muitas vezes até mesmo com, infelizmente, com questões próprias da gente mesmo, histórias reais. Então, me perdoem, porque agora é o sino aqui da igreja, aqui na frente do espaço, que eu esqueci que ele toca às 6h30, mas já já a minha parceira vai entrar e a gente vai entrar com esse tema que é tão atual. Esse tema, obviamente, que não está sempre, não está minimamente relacionado à mulher em si, mas muitas vezes homens com H maiúsculo, homens irmãos, homens pais, homens amigos reais, que podem sim ser um ponto de inflexão em muitas mulheres que podem estar passando por dores que a gente nem imagina. Vamos esperar mais um pouquinho pela minha parceira para a gente começar um bate-papo. Obviamente, quem quiser mandar suas perguntas e quiser interagir aqui na nossa live está super convidado. A ideia é que a gente possa realmente unir questões e falar sobre o que está pegando, né? O que está pegando hoje e muitas vezes são, como eu falei, histórias reais próprias, ou alguns conhecidos, ou alguma coisa que possa ser compartilhada e trazer mais acalento, acolhimento às pessoas que passam por esse tipo de situação tão delicada. Vamos lá. Esperando Dona Nelly entrar. Oi, Daia, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando a nossa live para falar. Aqui, chegou, minha moça. Vamos ver. Achei. Da live assim, né? Então a gente não tem aquele, por enquanto, não tem aquele Paranauê, mas já vai. Oi, meu bem, tudo bom? Aqui, bom, você tá aqui, Daia. Oi, Meli. Oi, oi, tudo Dei uma breve abertura aqui falando sobre o nosso tema, né? Que a gente tá querendo dar daqui a pouco uns alertas para pessoas que vivem nisso ou que sabem que não possam viver. Enfim, agora eu vou deixar a psico falar um pouquinho. Não, é que essa semana, né? Então, dia 25 foi o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E interessante, né? A gente poder falar um pouquinho, porque o que nós estamos vendo é um cenário muito triste, de tanto feminicídio, como se viu nos últimos tempos, né? Então, acho importante a gente falar de questões básicas de como identificar as pessoas que talvez estejam passando por uma situação dessas e não consigam perceber que estão sendo violentadas, que estão sendo abusadas psicologicamente, fisicamente, por seus parceiros, companheiros, né?
esposos, enfim. E esse tema é muito relevante, né? Principalmente para nós mulheres que precisamos acordar, né? Para poder identificar isso o mais rápido possível, né? Sem precisar ter uma experiência ruim dessas, podendo sair disso o mais breve possível, né? Tô aqui mexendo. Eu mudei até meu filtro. Eu não sei nem como é que eu fiz isso. Gente, vai ficar com uma cara estranha, mas tudo bem, tá? Mas não tem como fazer. Bom, vamos Tá lá. escuro, tá um pouco escura a minha imagem, não tá? De repente fica de frente pra É, janela. Daqui a pouco o melhora aqui. o. Ah, melhorou. Melhorou. Então, essa live a gente peço que você compartilhe para mulheres, mas também para homens, porque como eu estava falando inicialmente, homens tendem, claro, homens com H maiúsculo, homens que se importam, homens irmãos, homens pais, homens namorados, amigos, que possam também daqui a pouco ser um ponto de inflexão nessas questões relacionadas à mulher, porque não necessariamente a mulher enxerga que ela está nesse tipo de situação, né, Nelly? Exatamente. Muitas vezes isso é um tanto camuflado, como uma vez eu ouvi de uma paciente que ela relatou com certo conforto, dizendo: ele nunca foi agressivo comigo, ele só bateu no carro com muita força, que quebrou o vidro. Ele só jogou uma coisa na parede, né? Então, a mim ele ainda não fez nada. Então, como se aquilo fosse pouco, não me atingiu diretamente. Como assim? Não, né? E é esses pontos que às vezes, tá, mas ele bateu na parede, ele não bateu em mim. Eu posso dar um exemplo que eu até coloquei para a Nelly quando a gente estava conversando sobre esse tipo de tema, que aconteceu comigo isso. E numa coisa boba, numa coisa. Eu não consigo me recordar exatamente, mas era algo relacionado a ciúmes, nessa vibe. E ele se armou. Eu não sei como, mas naquele momento eu me lembro de ter dito para ele algo do tipo: faz, mas vai ser uma vez. E nisso ele recuou e bateu contra uma porta de armário. Assim, bateu valendo. E claro que daquilo ali eu entrei no modo de fuga, vamos dizer assim, porque eu saí. E quando eu me senti livre, eu comecei a chorar muito, né? Porque aquilo ali mexeu comigo, mexeu muito. Mas o que eu conversando com a Nelly, que eu me pensei, ele quase fez, mas ele não fez, né? E eu tive um ponto de. Eu falei alguma coisa, porque muitas vezes a gente não fala nada, a gente fica tão atônito, a gente não fala nada. Eu falei, então eu pensei, não. Então ele nunca mais vai fazer, porque ele entendeu que eu falei que seria só uma vez. Aí a Nelly complementou. Pode continuar, Nelly. É que a parede foi para não ser o teu rosto, o teu corpo, né? E que numa próxima, isso tende a, sim, ser em ti. Porque esses são os primeiros sinais de que ali tem uma pessoa agressiva. Ali tem uma pessoa que não tem controle sobre as suas emoções. E é isso que a gente precisa levar em conta, que a pessoa que não tem controle das suas emoções e que se desestrutura de tal forma a ponto de agredir o outro, é quando as palavras não têm mais, a pessoa não consegue mais falar sobre, ela quer calar o outro de qualquer forma. E aí essa forma é a forma agressiva, né? Eu te calo, seja acabando com a vida, né? Como a gente vê muitas mulheres passando por isso, seja acabando com a vida, porque esta mulher
ela não foi exatamente o que o outro esperava que ela fosse. Então, isso é motivo para que ela não exista mais ou para que seja agredida. Mas cadê o direito de cada um? E eu sei também de muitos casos que os homens são agredidos, né? Aqui a gente não pode levar só para o lado feminino, né? Tem muitas mulheres que agridem também e que o homem muitas vezes se cala diante daquela situação, Nós né? até comentamos sobre como o homem e a mulher agem, né? Porque o homem, obviamente, tem a força física muito maior que a mulher. Então, ele consegue se sobrepor sobre a mulher com muito mais facilidade. A mulher, quando ela agride, normalmente não é... Claro, tem mulheres fortes, mas normalmente ela agride no obscuro, né? Mas não deixa de ser uma violência, né? A gente comentou porque violência não é somente física. É violência de tantos âmbitos, violência psicológica, violência inclusive patrimonial, qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa que tire, que tu queira ter um controle além do que tu poderia dizer assim, porque se dão o direito de ultrapassar os limites, né? E isso viola a questão da autoestima, propriamente dita. Acredito que isso interfira bastante em qualquer âmbito. Exato, é uma forma de aprisionamento. Quando a questão é patrimonial, no sentido eu vou te deixar sem nada, tu vai ficar sem nada, tu vai perder tudo que tu tem hoje. Se a pessoa tem uma certa a parte financeira mais estabilizada e o homem às vezes sabe que a mulher vai ficar prejudicada, ele usa isso, né? Olha, se tu sair daqui, tu sabe que tu vai ter que tu não vai sair com nada, porque eu não vou te dar nada. Então, também é uma forma de aprisionamento, né? Ou então, se tu não fizer o que eu quero, tu não tá te comportando. Muitas vezes eu mesmo ouvi isso, né? Tu não tá te comportando. Essa é a verdade, né? Tu não tá sendo aquela esposa comportada, né, que diz amém para tudo. Então, a coisa pode ficar ruim para ti. Então, às vezes são essas ameaças, né, as coisas que estão ali nas entrelinhas que vão machucando e que vão assustando, né? A pisada firme no chão, o levantar a mão para agredir, né? Então, isso tudo são formas de violência. Também estávamos comentando que um dos grandes fatores porque tem mulheres que sofrem violência física, por exemplo, e continuam em casa, né? E não saem. E nós estamos comentando que dois dos principais fatores para isso acontecer são justamente o financeiro, né? Quanto a questão de filhos também. E como às vezes as mulheres. Homens também podem, na verdade, como a gente estava falando. Então a gente está tentando se manter mais na mulher, por ser teoricamente mais frágil. Mas como elas se expõem a, a exposição, ela é muito grande e muitas vezes, não sei se tu concorda comigo, mas muitas vezes a violência psicológica ela não atua fora do lar, fora do meio, mas muito interno. Porque tem situações de que o homem é ótimo, maravilhoso, dá tudo, dá, né, aquela coisa, né? No fora, mas no dentro, quando volta para casa, que muitas vezes é o problema, que aí toda a descarga da raiva, mal-estar, ou enfim, tudo acaba virando um turbilhão de situações que acabam sobrecarregando quem está dentro de casa. Isso muito é gerado, às vezes, pela possessividade, às vezes aquela pessoa que não sabe se posicionar lá fora, mas dentro de casa se torna um carrasco,
né? Com a família, com a esposa, com os filhos, né? Se torna um carrasco. Mas lá fora, muitas vezes, ele não é assim. É como tu disseste. Lá fora é uma pessoa teoricamente mais controlada, né? Fora de E se qualquer perde, suspeita. exato, e se perde muito dentro do lar, mas justamente porque ele precisa controlar alguém. E às vezes a mulher é essa pessoa a quem ele vai controlar, porque é muito uma sede de controle quando a pessoa se torna agressiva, é porque foge ao controle dela e ela se torna, então, muitas vezes ali agressiva com a pessoa que está ao seu lado. E até mesmo isso surgiu agora a ideia de que, às vezes, vamos dizer o homem, tá? Ele passa por situações que ele foi violado por outros, vamos dizer assim, que passaram os limites, ou que ele acredita que estava errado, mas ele não o fora, né? O fora tá tudo ótimo, eu sou a pessoa centrada, tudo certo, e acaba sendo uma válvula de escape em casa. Também tem disso, né? Porque como eu não tenho controle fora, onde é que eu vou exercer o meu controle? Com quem está dentro e que eu entendo que não vai ter uma reação, né, especificamente. É porque brigar com um outro homem é igualdade. Agora, com a mulher, ele se empodera, né? Se empodera e ali ele é o mais forte, né? Uma atitude covarde, né? É uma covardia, porque sim, um homem tem muito mais força do que uma mulher. Mas assim, a gente tem visto de tudo, né? Eu já presenciei histórias onde a mulher agredia muito o marido, né? E esse se calava e também não conseguia sair da relação, tal qual as mulheres às vezes não conseguem sair das relações. E aí a gente pensa também o porquê que as mulheres permanecem sendo agredidas e não saem dessa relação. Sim. Muitas vezes elas presenciaram isso na infância. Foram mulheres que foram muito agredidas pelos pais desde pequenas, ou presenciaram muitas brigas familiares, né? Então, no meu caso, Acredito. eu passei muitos anos da minha vida ouvindo, né, os meus pais brigarem a ponto de eu ter que interferir para separar eles, a violência, a gente apanhava muito, eram surras de cinto, de vara, de chinelo, de tudo. Então, o que, que a gente entende? Pessoas que nos amam, que a gente supõe que nos amam, elas nos machucam. Então, lá na cabecinha da criança, ela entende: bom, se meu pai e minha mãe me amam e me batem, por que não aceitar de um marido depois na vida adulta, lá no inconsciente, está lá guardado? E também É a amor, questão, isso é amor. a questão da primeira infância especificamente, né? Porque às vezes a gente olha uma cena e consegue julgar, e consegue pensar sobre aquela cena. Mas a gente está falando agora na questão da primeira infância, é uma criança olhando uma situação. E não necessariamente pode ser uma questão de briga, dessas agressões propriamente ditas. Porque muitas vezes o trabalho do psicólogo é maior, né? Para descobrir onde é que começou. Porque, por exemplo, eu passei por situação de quase, né? Como eu comentei mais cedo, mas na minha casa nunca teve agressão física. Nunca, nunca, nunca. Minha mãe nunca levantou a mão pra mim. Meu pai era muito engraçado. Meu Deus, eu já dou risada agora, mas Só dá um oi ele nunca para. levantou. Oi? Eu vou só dar um oi pro Thiago aí, a Ah, Sheila. sim. Seja bem-vinda aí, Sheila, Thiago. Aí ele nunca levantou um dedo
pra gente. Nunca, nunca. Mas quando tinha alguma coisa, ele chamava a gente pra uma conversa. Hoje tem reunião. Misericórdia. Passava o dia inteiro pensando o que a gente tinha feito, né? Mas para tu ver que a questão é assim, a gente entender a questão de limites. E não necessariamente tu tem um perfil no sentido de agressivo. Mas muitas coisas que a gente pode carregar, né? Trazer, né, para questões relacionadas a como a gente vê a vida. E às vezes fragilidade mesmo, né? Fragilidade, a gente não consegue se impor, se posicionar. E aí que tá o ponto, né? De como a gente pode, o que, que a gente poderia fazer, Bibi? Claro que isso não tem uma receita de bolo, mas para que a gente consiga daqui a pouco já se ligar nas primeiras bandeiras vermelhas que podem vir a aparecer, porque como a gente pode daqui a pouco entender que a gente pode estar entrando numa situação assim. Ah, posso elencar aqui alguns pontos, mas, por exemplo, a desvalorização do outro. Nunca elogia, sempre tem críticas, sempre está apontando algum ponto negativo, precisa sempre estar por cima, né? Nunca é uma relação na horizontalidade, mas sim, às vezes vem da verticalidade. Então, não é uma relação de igual para igual, porque num casamento, num namoro, é uma relação de duas pessoas que precisam se respeitar, né? Se não pensam da mesma forma, não há uma coisa a ser imposta, né? E muitas vezes a agressão ela vem de uma imposição, ela vem de cima para baixo. Eu vou fazer acontecer, mesmo que esteja desta forma. Então, vem de cima para baixo. E nunca na horizontalidade. E todas as relações, elas precisam ser assim, horizontal, trocas, né? Eu dou e recebo. E quando a pessoa começa a falar palavrões, ela grita, ela aprisiona o outro a ponto de tu não pode sair, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, né? Controla celular, controla o horário de chegar em casa, muitas coisas. Roupas, né? Também tem essa questão das roupas. Essa roupa tu não vai usar. Ou, por exemplo, não pode se maquiar, não deixa se maquiar se a pessoa gosta. Então, ela não é respeitada de diversas formas. E a pessoa não pode ser quem ela é de verdade, porque o outro quer sempre colocar dentro de uma caixinha, né? E aí eu digo que a gente vai se moldando para caber na caixinha do outro. A caixinha que ele nos dá, né? Exato. Que ele acredita que nós caibamos ali. Outra questão que não é levada em conta, os ciúmes. Ai, mas é tão bonitinho, né? Que o outro tem ciúmes. Até que ponto? Até que ponto o ciúmes ele pode ser saudável para uma relação? Eu gosto de fazer uma alusão do tempero, né? Porque o sal, o ciúmes é como o sal. Colocado quase nada, fica insonso, fica sem graça. Acho que dá um pouquinho, né? Saber que o outro tem um pouquinho, vamos dizer assim. Agora, se tu erra a mão, pode ficar intragável. Tu não conseguir comer, se alimentar daquele alimento. Então, tudo é questão de equilíbrio. Mas o ciúmes, ele tem que... As relações, elas partem do princípio de soma. De não ter dono um do outro. Mas que são pessoas diferentes que estão se unindo para somar do que cada uma tem. O que a gente está, né, fazendo referência é que quando um caso de violência pode vir a acontecer a qualquer momento, é quando tem uma pessoa querendo se sobrepor sobre a outra de forma de controle. Exatamente.
É sempre uma sobreposição, uma, uma disputa muitas vezes, né? Uma disputa de quem é mais forte, de quem manda mais, de quem controla mais, ou quem manda, Sim. né? E muitas vezes, mas a gente precisa prestar atenção. E, claro, quando se vem de uma de casa, como eu disse, né, de ver pais brigando, se estapeando, traindo, a gente é difícil para a criança e depois da vida adulta entender que aquilo ali é porque foi sempre assim que ela viveu. Então, ela se acostumou e passa a achar que aquilo é normal. E até estranho quando tem uma relação diferente. Muitas vezes aquilo está errado. Às vezes não sabe nem receber carinho, né? Tem pessoas, não sei se tem referência, mas agora me veio à cabeça, tem pessoas que não gostam do toque, que não gostam de uma massagem, que o simples toque às vezes já é um problema. Então, isso pode ter referência com traumas relacionados a isso? Ou... Pode. Pode, porque a principal linguagem, a nossa primeira linguagem é a pele. Essa é a primeira linguagem, porque quando o bebê nasce, a mãe ela vai nomeando, ela vai tateando no corpo da criança e dizendo: tá com frio, tá com sede, vai chamando pelo nome, vai conversando. Então, essas são as primeiras impressões que a gente chama de marcas minêmicas dentro da psicologia, que são aquelas marcas que a criança vai obtendo desde pequenininha. E essa é a primeira linguagem. Então, como é que foi a infância? Como é que foi os primeiros anos de vida dessa criança? E muitas vezes não teve essa primeira linguagem, não teve esse toque, não teve esse aconchego, não teve esse carinho. E aí a criança, ela, como é que ela vai gostar do toque se não foi ensinado? O ser humano é o único ser que ele não sobrevive se não for através do outro. Os bichinhos, uma outra espécie lá cuida, ou eles até podem sobreviver sozinhos. Mas o ser humano não. O ser humano ele precisa do outro. Ele é Tem, o outro que marca, é o outro que mostra o mundo, é o outro que diz o que é bom, o que é. tem um estudo, eu não me recordo agora especificamente onde é que foi feito, mas eram crianças órfãs. Então era um orfanato onde eles dividiram, né? E o crianças recebiam carinho, afeto, né? Junto com o alimento das cuidadoras. E outro grupo não. Ele simplesmente dava comida, mal tinha um contato visual. E não sei se tu sabe desse estudo, mas que teve crianças que inclusive vieram a óbito. Porque as crianças, o ser humano em si, ele precisa de contato, de afeto, de troca, né? Então isso não é ver uma pessoa que não gosta de contato, que tem aversão a contato, né, que não gosta daquele carinho através, né, do toque, isso não é normal. Não é normal. Pode ter alguma coisa Um muito trauma, delicada por trás disso, né? né? Pode ser traumatizada com alguma coisa, né? Ou não ter sido desenvolvido, né? E isso pode, se reconhece, pode se desenvolver, né? Mas isso também serve para a gente pontuar aí na questão dos relacionamentos, né? E da violência, muitas vezes. É, aquela pessoa só conhece isso, mas ao mesmo tempo aquele
jeito que é violento, ele também é bom às vezes. Ele também é carinhoso às vezes. Ele também traz presente às vezes. Então ele não. É como eles reconhecem no sentido de salva proporção, né? Mas falem mal, mas falem de mim. É uma uma palmada, mas é um toque, é um tipo de toque. Poderia ser por essa pegada? Não, não sei, acho que não nesse sentido, porque ele que é violento, ele com certeza foi violentado também. Então, o que que esse homem que bate, o que foi a história dele também? Não que justifique, Não, não que justifique, mas normalmente teve algum mentor, por assim dizer, né? tá, Mentor, mentora, exato. seja. Mas nem por isso se vai ficar esperando para que a pessoa reconheça, o que vá se tratar, o que vá buscar ajuda, né? Muitas vezes não vão e não vão reconhecer, mas cabe a, a mulher, principalmente aqui estamos falando de mulheres, mas não excluindo os homens, que também passam por situações como essas, serve para ambos, mas de reconhecer que aquilo aqui não é uma coisa boa, não está trazendo sentimentos bons e que pode sim sair disso, pode buscar ajuda com um profissional ou daqui a pouco com grupos de apoio e identificar isso. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que morava muito próximo da minha casa e ela, todo domingo, o esposo chegava em casa muito embriagado e quebrava tudo dentro de casa. E a família toda tinha que ir para a rua, ela com os filhos. Ela, todo domingo, ela pegava a rua e ia. Eu não sei para onde ela ia, porque ele ficava gritando e quebrando tudo dentro de casa. E um dia eu me atrevi a perguntar a ela. Eu perguntei, Ana, por que tu não, por que tu fica nessa relação tão triste? Olha o que teus filhos passam, olha o que tu passa, né? Tendo que todo final de semana ficar apreensiva, porque tu nunca sabe como ele vai chegar e o que tu vai enfrentar naquele final de semana. E aí ela me disse uma coisa, ela disse, mas ele durante a semana, ele é um bom marido. Ele é trabalhador, ele traz dinheiro para casa. Compensava. Então, era só no final de semana que ele fazia isso. Eu disse, mas olha a agressão que tu vive todo final de semana e teus filhos estão expostos a isso. Claro, passou alguns anos, eu sei que ela conseguiu sair dessa relação, né? Mas demora um tempo até que a mulher entenda que aquilo ali é desastroso para a vida dela. E muitas não chegam a ter de ou até se separam e aí ainda continua, porque a lei protege, às vezes não protege, né? Uhum. Quantas histórias a gente sabe, né, que depois de divorciada, depois de separada, ainda a mulher foi morta ou foi agredida, né? Muitas histórias. Tem também um estudo que fala que as crianças, que são os futuros adultos, né? Eles tomam os pais como referência, e seja o que for. Porém, quando eles chegam no momento de definir e começar a definir o seu padrão de comportamento, o que eles vão levar, vamos dizer, adiante, eles têm normalmente dois caminhos. Ou eles repetem exatamente o padrão do pai, da mãe, seja,
ou eles vão para o completo oposto, de tipo, comigo isso não vai mais acontecer. Isso, eu fiz agora me lembrei de um amigo que justamente aconteceu isso. Dois irmãos, o pai é alcoólatra, Uhum. o irmão alcoólatra também, infelizmente, e ele não coloca uma gota de álcool na boca, Sim. porque ele já sabe a questão, ele já tá tipo assim, eu não quero pagar para ver o que pode acontecer, porque a gente não sabe o que pode despertar um gatilho, vamos dizer assim, porque ele viveu também as crises com o pai. Então ele não sabe o que pode, daqui a pouco pode dar um start nele. Então ele optou por não. Ele e nunca, e tipo, ele já tem uma certa idade, convive com outras pessoas, quem sabe que socialmente, né? Exato. A gente vê às vezes muito levado a agir, porque se tu não for agir, é porque tu não sei o que, enfim, aquela coisa. E ele se mantém de tamanho o trauma que ele sofreu na infância. Né? O irmão também, na verdade. Só que o irmão acabou optando por fazer igual. O que isso desencadeia, assim, poderia dar um pouquinho mais de subsídios para a gente entender por que isso pode acontecer, cada cabecinha, né, definir um caminho, uma rota tão diferente, tão oposta. Então, a gente pode pensar algumas possibilidades aí. Tem uma frase que diz: tudo aquilo que sofre passivamente, a gente tende a repetir. Mas tem uma coisa chamada resiliência, né? Que é a capacidade da gente sofrer, então sofrer as dores, tudo que for de ruim. E mesmo assim, transformar aquilo em algo muito melhor, sair daquilo muito melhor. A resiliência é um termo usado da física, né? É a capacidade de absorver o impacto, né? Absorve o impacto e volta ao seu padrão original. E aí a gente fala que o ser humano, na resiliência, tem a capacidade de se tornar ainda melhor. Né? Então, ele sofre tudo isso e transforma isso em algo melhor. E a resiliência é algo que pode ser desenvolvida, às vezes desenvolvida por qualquer pessoa que está na volta, um professor, um amigo, alguém que esteja próximo dessa criança, que desenvolva essa resiliência. Então, todos nós podemos desenvolver a resiliência. Até tem um livro do Nassim Taleb, né? Que ele fala da antifragilidade, que ele diz que é essa capacidade de sofrer a pressão e se transformar em algo muito melhor do que já foi. Então são termos parecidos aí, né? Resumindo, é a mesma coisa. Eu acho que se explica, né? Que alguns não desenvolvem ciência e acabam repetindo exatamente o mesmo padrão. E há aqueles que desenvolvem a resiliência e não, embora eu tenha sofrido, eu vou fazer diferente, né? Porque meu filho aí pode dizer isso também, né? Que não teve pai, foi só pela mãe, e nem por isso ele hoje, agora enquanto pai, ele transformou. Então, Sim. hoje ele é um pai como ele gostaria de ter sido, né? E tu sabe que isso também, a questão da resiliência não tem idade, né? Porque a gente vê, às vezes, crianças criando essa casca, essa resiliência desde cedo. Exato. Hoje eu vendo um vídeo a respeito de. Era um tema mais delicado a respeito de tráfico humano, mas o que eu quero trazer é que acontecia de violência com a mãe do menino. Tá? Ela era separada, tá? Então ela se envolveu numa situação, mas chegou um ponto que o menino ganhou tanto uma resiliência, uma casca, porque ele viveu muita coisa com a mãe, que ela na história que ela contou, ela fez uma alusão em um determinado momento da vida dela que parecia que o filho dela era pai dela. Tipo, inversão de papéis.
fazendo com que ela percebesse o caminho, entende? Então, tipo, desde criança ele foi tendo uma responsabilidade, uma carga sobre ele, mas ele assumiu, vamos dizer assim. Claro que a gente precisa respeitar as fases de desenvolvimento. Uma criança que ela passa por fases muito rápido, ela tende a daqui a pouco sofrer no longo prazo, né? Mas só a questão da resiliência ela ser desenvolvida às vezes de maneira meteórica, né? Como em casos de crianças que presenciam o abuso, seja ele o abuso, a violência, seja ela qual for. Uhum. No caso, sabe o que tá, que fez isso, e teve adulto quando tinha que ser criança e que inverteu esses papéis, como é que isso vai se dar na vida, né? Disso a gente, então, quando criança, que a gente precisa proteger para que essa criança possa desenvolver dentro das fases, né? Que é esperado para a idade, respeitando o tempo de cada um. Mas é claro, a realidade não é essa e acabamos vendo crianças que ser pai ou mãe dos seus pais. E mais tarde isso vai fazer falta. E aí Conta bem. tem uma boa resiliência e passe por isso, né? Muitas vezes também a gente consegue observar que mães às vezes tomam uma atitude, adquirem uma força pelos pequenos, né? Vamos partir do princípio de questão de violência, né, dentro de casa. Então, às vezes, a mãe já está cansada, está sobrecarregada, mas ela entende que ela tem uma responsabilidade. E uma criança vivendo aquela situação também. E, às vezes, esse ímpeto de proteção que faz a mulher sair, muitas vezes, não por ela, mas pelo outro. Então, seja lá o jeito que for. Mas entender que a gente tem que partir do interno e não se permitir, na medida do possível, não se permitir ser anulado. Porque a questão da financeira que a gente falou mais cedo é que muitas mulheres, os homens que têm esse perfil já, que já tem esse modus operandi, às vezes não quer que a mulher trabalhe, ou ele fica diminuindo a mulher para ela achar que ela nem é tão boa assim, sabe? Não sei nem porque ela continua, nem, enfim, vai desmerecendo e existe uma porcentagem de mulheres que realmente abandonam aquilo. Aí fica uma mercê totalmente, né? De manterem assim, porque o trabalho não é só pelo dinheiro, mas é pelo social, por tu ter com quem. Porque quando tu entra em estados de violência, de toxicidade, o que o agressor mais quer é que tu fique isolado. Que tu não tenha amigos, que tu não tenha com quem contar. Ele vai querendo te isolar. Então, para que tu não tenha nenhum tipo de ímpeto. Porque se tu tiver um ímpeto dele, tu vai para onde? Então, se nós tivermos uma liberdade pelo menos mínima, a gente pode dizer, eu vou e eu vou me virar. Exato. É delicado, né? A questão financeira é a principal, né? Que é importante que tenham essa autonomia, que ela se desenvolva profissionalmente. Claro, às vezes as mulheres estão lá cuidando dos filhos, né? Para que precisam, querem se dedicar à família, aos filhos, mas é importante ter o recurso financeiro, que ela se realize profissionalmente, né? Eu acho que sim, as evoluíram bastante, né? Bastante. E cada dia mais eu precisa evoluir no sentido de que nós precisamos sim ter a nossa ação, ter o nosso dinheiro, poder não ficar à mercê do outro nesse, né? E Esperaria que o outro acolhesse, né? Mas nem
E as mulheres que estão entrando, né, nessa questão de buscar relacionamentos ou que já passaram por situações assim e tem um pouquinho essa trava para entrar com próximas, mas que a gente consiga entender que se o relacionamento não é de soma, qual é o porquê? Mas que seja uma coisa agradável, seja uma coisa que um apoie o outro e não simplesmente o relacionamento por ter, porque às vezes mulher se coloca em situações, elas mesmas se colocam em situações para agradar uma sociedade, para agradar pai, mãe, para agradar, enfim, para agradar o seu próprio ego, mas que elas possam olhar para dentro delas antes. Porque parte do ponto que, se você não se amar, se respeitar, quem vai? Por que, que o outro vai te respeitar se você não se respeita? Por que, que o outro vai te amar se você não se ama? Se você não aprecia a companhia, se você não curte o que lhe foi dado, né? Então, primeiro é um ponto de se amar internamente, para depois ir para fora. E conseguir e abrir os olhos, porque as bandeiras vermelhas sei, elas aparecem. Quando a gente entra numa questão complicada e consegue sair e começa a processar, teve muita. Então, estar aberto para a relação como um todo, né? Às vezes no início percebe, tem pressão aos sinais, a voz alta, a, a patada, né? Aquela patada que a pessoa leva. Presta atenção. Sinais vão ser dados desde o início. A gente não tá, né, Nelly, a gente não tá falando de coisas às vezes aconteceu um estresse, alguma coisa que fugiu do padrão. A gente tá falando que isso é uma coisa que tem uma certa. Assim, dosinhas homeopáticas, que se tu vai aceitando, a gente vai aumentando, né? Ah, tu não falou nada, a gente aumenta, e assim a gente vai. Então, porque é diferente pra gente não também não colocar tudo no mesmo saco, né? Mas entender que vai evoluir principalmente se a gente permitir. Esse que é o ponto também, a gente não ser permissivos ao que os outros podem, o companheiro pode fazer com a gente, né? Exatamente. Prestar a tudo. Eu quero olhar o seu vídeo caprichado. A minha filha tá aqui. Amor, vem cá dar um oi pra Tia Nelly e para as pessoas que estão aqui. Vem cá dar um oi. Oi, Tia Nelly. Dá um oi para as pessoas. Hello. Vai lá, amor. Vai lá, depois da manhã, tá? Continua aí, Nelly. Mas é isso, assim, é prestar atenção, é se conhecer para saber o que tu pode, o que é aceitável, né? O que dá para aceitar dentro da condição de que eu me amo, né? Primeiro, eu amar primeiro, depois amar o outro. E quando eu preciso do outro, né? Isso, né? Muito que ouve assim, achar a minha tampa da panela, a metade da laranja. E aí até, Rodrigo, eu vi um meme muito interessante que era a metade de uma laranja costurada com um pedaço de limão. Então, ou seja, pode ser. A gente não achou a laranja, a gente achou o limão. Não achei a minha metade da laranja, mas esse limãozinho aqui tá bom, vou costurar e certo. isso aqui mesmo. E tá tudo certo, né? Não é isso, é saber que as relações elas têm que ser saudáveis. Não podem ter sofrimentos, né? Porque quando há sofrimento, isso vai gerando o desgaste e para levar
há coisas muito maiores das quais a gente tem percebido, né? E tem visto. É um passinho. E entender que a vida é feita de escolhas. E a gente se omitir, não fazer nada, também é uma escolha. A gente está escolhendo a omissão ou não fazer nada. Então, a gente entender que tudo parte também do nosso posicionamento como um todo, né? E o posicionamento não precisa ser, não é posicionamento rude, mas é o outro entender quais são os nossos limites, os limites do outro, também entender o limite do outro, para que assim a gente consiga tirar o máximo proveito da relação em si, que é a questão de construção a dois, né? E não a um e meio ou a um só propriamente dito, né? É, né? É feita de escolhas. Quando eu não escolho, assim, eu estou escolhendo. Então, tem situações, claro, né? Vamos aqui, muito dolorosas, das quais a gente falou, né, nesses sofrimentos que carregam ao longo da vida e que presenciaram e entenderam que aquilo é a maneira correta. Mas busque conversar, busque instruir, ver se aquele pensamento ele está Isso mesmo. Gente, então é isso, né? É isso. Quero agradecer a Nelly por estar aqui junto com a gente, conversando um pouquinho, falando esse tema que é tão importante de ser falado. Quem gostou da nossa live, compartilha com outras mulheres, compartilhe com homens. De repente, que a gente possamos fazer mais homens com H maiúsculo, né? Que possam se proteger, porque em tempos que a gente não pode falar muita coisa disso ou daquilo, mas os homens eles têm um papel importante que é a proteção, né? E as mulheres se acolherem mais, né? Se entenderem que elas fazem parte do processo, elas não são. Elas fazem parte da soma, é um mais um para formar a soma do casal da relação, então, né? Exato. E entender nem o machismo que o homem quanto a mulher precisa ser respeitado dentro do seu jeito, da sua forma, com característica diferente da mulher. É o único ser, ele se complementa, eles não excluem. Excluir o homem não é banalizar o homem nem banalizar a mulher. São direitos de todos, mas tem coisas que os homens fazem, tem coisas que só as mulheres fazem. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E fugir dos extremos, que extremos não é bom em nada nessa vida. Nada. Nada que é extremo. O equilíbrio está sempre ali, na linha tênue, na linha intermediária, a linha do meio. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco hoje. Compartilhem essa live e nos vemos no próximo. Isso. Beijos. Boa noite. Tchau, Nelly. Tchau. Beijo.